guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 18. Glória a Deus. Do versículo 1 ao 6. Então, vocês que estão aí com sua Bíblia, abra a sua Bíblia junto comigo no livro do profeta chorão, profeta Jeremias. Por que é profeta chorão, queridos? Porque Jeremias, quando ia interceder pelo povo diante de Deus, ele ia em choro, em plantos, clamando por a vida do povo, da nação de Israel. Amém? Vamos dar início? Todos acharam? Vamos ler então. Aqui em cima na préspera da palavra diz: o vaso do olheiro e a impertência do povo. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, no versículo 1: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do olheiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que ele pareceu bem aos seus olhos a fazer. E então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderia eu fazer de vós como este olheiro, como fez este olheiro, a casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do olheiro, assim são vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Somente até aqui. O olheiro que estava fazendo um vaso, que faz o vaso. E agora Deus manda Jeremias descer à casa do olheiro. Sabe por que Deus manda Jeremias descer à casa do olheiro? Para que ele entendesse o que Deus queria falar com ele. Porque muitas das vezes nós não entendemos como a maneira que Deus quer falar conosco. Aleluia. E aqui Deus fala a Jeremias. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aleluia. Nessa noite os vasos é eu e você. Nessa noite, aleluia, o olheiro aqui é Deus, é a palavra de Deus nos chamando, mandando nós descer, porque Ele quer que nós ouça as suas palavras. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos vasos na mão do olheiro, que é Deus, queridos. E muitas das vezes, nós como vasos, nós estamos aí com alguns defeitos, que precisa de algumas lapidações, que precisa de alguns reparos nas nossas vidas, aleluia. E muitas das vezes, o Senhor tem que nos levar, nos chamar para falar conosco, aleluia, no particular. E Jesus está ali levando Jeremias a
mandando Jeremias levantar e descer a casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Glória a Deus. Aleluia. Aí no versículo 3, desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre umas rodas. Eu e você somos obras da mão do Senhor. O Senhor fez eu e fez você, aleluia, como vaso de honra, aleluia, como um vaso bem apresentado, aleluia. Mas o que é que no meio da nossa trajetória, no meio da nossa caminhada, o que foi que fez o nosso vaso, eu e você, perder, aleluia, a lindeza, a boniteza? O olheiro conhece cada tipo de cada barro para uma boa instrução, uma boa construção, e esta escolha é fundamental. E isso serve também no mundo espiritual para mim e para você. Aqui está dizendo que na face da terra só tem 8 tipos de barro que serve, que é escolhido para fazer o vaso. Segundo passo, aleluia, peneira o barro, tira o barro, as pedras, as raízes, os galhos, seca e o lixo. Aleluia. Primeiro, tem um tipo de barro. Primeiro, tem um tipo de barro escolhidos. Depois, aleluia, Deus aqui agora vem com a peneira ao barro, para tirar, para peneirar, tirar as pedras, as raízes, os galhos secos, os lixos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na nossa trajetória, e agora, quando nós somos escolhidos, nós temos que passar por a peneira de Deus. Aleluia, e quando nós vamos passar por essa peneira, aleluia, nós temos que tirar as pedras que estão em nossas vidas. Tem que tirar as raízes, aleluia, as raízes mal firmadas, as raízes mal alicerçadas, raízes que nós temos que prejudicam a ação do Senhor na nossa vida, alguns galhos secos que impedem o agir, que age como um bloqueio entre nós e Deus, e tirar, aleluia, os lixos que tem em nossas vidas, o lixo, os entulhos que tem na minha vida e na sua vida, a peneira de Deus, aleluia. O barro tem uma preparação, o barro é escolhido, mas também ele tem que ser tratado. Aí o olheiro vem com a peneira para tirar as pedras, as raízes, os entulhos, os galhos secos e os lixos. A minha pergunta para você que está nessa live é, queridos, o que é que você como barro, aleluia, o que é que você ainda tem, que hoje o Senhor está vindo com essa peneira para tirar as pedras, os entulhos, os impedimentos, as raízes mal aprofundadas, os galhos secos, os lixos, os entulhos que tem na sua vida, que impede o seu relacionamento com Deus, que impede você viver, aleluia, as suas promessas de Deus sobre a sua vida. Nilzete Rodrigues, Deus abençoe. A palavra em Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Aleluia. E este processo fala do novo convertido, quando sai do mundo e inicia o discipulado, mas também fala de um tempo muito doloroso, quando o olheiro inicia o processo de limpeza das coisas do mundo, na vida do crente, as pedras dos orgulhos, a raiz da amargura, e lá do mundo, os galhos secos das frustrações, as decepções da vida, e ainda o lixo que retrata o pecado da vida do homem.
Aleluia. Olha o que isso significa. Olha a peneira. Este processo fala do novo convertido que sai do mundo, que inicia o discipulado de Deus, que inicia a praticar, aleluia, a Bíblia, o Evangelho de Deus. E quando um homem e uma mulher é chamado, quando um homem e uma mulher é escolhido para traçar esse caminho, aleluia, para que viva uma vida diante de Deus, tem que passar a peneira, porque nós somos barro na presença do Senhor. Nós somos barro na presença do olheiro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo essa palavra, escreva o seu amém, compartilhe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome de Deus de Israel. Aleluia. Um tempo doloroso quando o olheiro inicia o processo de limpeza das coisas do mundo, da vida do crente, pedra de orgulho, as raízes da amargura. Quantas pessoas que estão hoje, queridos, sofrendo porque não se libertaram ainda, não deixou a peneira de Deus tirar as coisas, os galhos, as coisas que impedem e vive essa amargura de Deus, essas amarguras na sua vida, mas Deus vem com a sua peneira. Aleluia, as frustrações, quantas frustrações na vida, queridos, que impede você viver algo novo na presença de Deus. As decepções, os lixos que retratam o pecado, que impede de você dar um passo, que impede você se firmar na presença de Deus, que impede você se posicionar na presença de Deus. Aleluia. Terceira coisa, o barro passa por um período mais doloroso. Aquilo que antes era visto como torrões, seco e duro, agora será umedecido com água, pois pisado, ainda amassado pelo olheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem alguns momentos da nossa vida, queridos, que nós se encontramos nas mãos do Senhor, como esse barro. Aleluia. Um momento doloroso em nossas vidas, onde nós parece que é alguns torrões na mão de Deus, e para nós cair na nossa realidade, para nós cair, aleluia, e entender o propósito de Deus, nós agora temos que ser amolecidos, amolecer o nosso coração, ouvir a palavra, deixar que a palavra trate conosco, e ali vem as pisadas do olheiro amassando, vem nos amassando, vem nos acurralando, para que a gente fique no ponto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns amassos de Deus na nossa vida dói. Alguns amassos de Deus, algumas pisadas de Deus sobre as nossas vidas dói, queridos. Eu digo que eu já passei por isso. Aleluia. Faça uma reflexão agora na sua vida, queridos. Faça uma reflexão agora. Em que período você se encaixa aqui? Aleluia. Receba a forma de um vaso conforme a vontade do olheiro. Nós temos que viver a vontade de Deus. Nós temos que viver aquilo que o Senhor preparou para mim e para você. O Senhor não fez eu e você para ser um vaso de desonra. Um vaso quebrado, um vaso que não tem formosura, nem lindeza, nem boniteza. O Senhor nos fez um vaso de honra, que todo vaso que é lindo, que é bem feito, que tem presença, é colocado como vaso de destaque. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso nos traz a nossa vida. Quando nós estamos ali firme e forte na presença de Deus, há um brilho em nós. Estamos apresentados na presença de Deus. Todas as pessoas veem o brilho de Deus em nós. Todas as pessoas olham para nós e veem a presença do Espírito Santo em nós. E quando nós permitimos que alguma sujeira, alguns galhos, algumas pedras, alguns lixos entrem
e nos traz trinca, porque já não tem mais o ligamento, já não é amolecido mais por a palavra. Aí vem algumas frustrações, algumas angústias, alguns medos, algumas coisas que trazem algumas rachaduras em nossas vidas. E aquele vaso que era um vaso de destaque, agora está um vaso escondido, guardado, porque já não tem mais brilho, já não tem mais formosura. Mas nessa noite o olheiro está olhando para mim e para você, e dizendo assim: ei filho, ei filha, eu te fiz vaso de honra. Eu não permito que você viva escondido, de cabeça baixa, sendo envergonhado, aleluia. Que o inimigo fique te enfrentando, te trazendo medo, frustrações no teu coração, te trazendo alguns tipos de coisas que te afastam de mim. Aleluia, você é vaso de honra. Eu que te fiz, eu sou olheiro e hoje eu estou passando a minha peneira. Aleluia, para que você volte a ter o brilho que você tinha. Alabaçodecai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sexta coisa, depois do vaso ficar pronto, ele é colocado para secar na sombra, e até que ele enxugue e fique resistente ao teste do forno. Aleluia. Que aumenta a intensidade aos poucos, até que fique uma fornalha ardente. No período de descanso do vaso, oferece proteção do Senhor. Meu Deus, como isso é forte, queridos. Como isso é forte. Deus nos fez perfeito. Deus nos deixou uma direção. Deus nos deixou uma lei, estatutos, mandamentos. Mas quando nós saímos ali, aleluia, quando nós saímos da trajetória que o Senhor prepara, quando nós saímos do lugar de honra, de vaso que nós somos, aí nós se desvia para a esquerda, se desvia para a direita, aí nós esquecemos do caminho da verdade e a vida que é Jesus. A mesma coisa é o vaso, quando permite ter galho, quando permite ter lixo, quando permite ter sujeira, quando permite ter pedra, aí isso vai contaminando, isso vai tirando a formosura, isso vai trincando e isso vai prejudicando, aleluia, nos tirando aquela presença, o brilho e a formosura que Deus colocou em um vaso, que somos nós. Aleluia. Não permita você como vaso, nas mãos do olheiro nessa noite. Deus está passando uma peneira, tirando aí, aleluia, os galhos, as pedras aí secas, os galhos secos, os lixos, os entulhos, que impede a aproximação do Senhor com você. Que impede o relacionamento de Deus contigo. Que impede os propósitos de Deus para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Talvez no seu casamento, talvez na vida dos seus filhos, talvez no ambiente que você trabalha, talvez na sua vizinhança. Hoje a peneira de Deus está passando sobre nós, queridos. Aleluia, porque o Senhor, aleluia, quer nos fez um vaso resistente. E por causa da diversidade, talvez tenha pessoa nessa live, nessa noite, que esteja muito frágil, como um vaso trincado, como um vaso, aleluia, que está sem formosura. Talvez já pensando de parar, talvez pensando em desistir, talvez já as pessoas olhem para você e já não dá mais nem crédito por você. Talvez tem pessoas que olham para você e acham que você não é capaz, acha que você não vai chegar em lugar algum, acha que você não vai conquistar nada. Ei, mas hoje Deus está vindo com a peneira, aleluia, porque Ele é o olheiro nessa noite e Ele quer te colocar no lugar de honra, e Ele está dizendo para você: você é capaz. Deixa eu cuidar de você, deixa eu lapidar você, deixa eu tirar aquilo, aleluia, deixa eu fazer você de novo, filho, deixa eu fazer você de novo, filha. Eu quero te colocar no lugar onde sempre você era para estar. Não no lugar de vergonha, andando cabisbaixo,
Deus não te fez para isso. Você é mais que vencedor. Você é filho de Deus. Aleluia. Não permita que essas coisas, aleluia, venham tirar a presença de Deus, o brilho de Deus sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E para isso, aleluia. No Salmo 119, e a minha pergunta para você que está nessa live é: glória a Deus. A minha pergunta para você nessa noite: que tipo de vaso você é? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A gente vai estar orando por você, Ana Maria. Tá? Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando aí no final. Por a sua vida, por a sua casa e sua família, tá bom? Que tipo de vaso você é nessa noite na presença de Deus? Que tipo de vaso você é na presença do olheiro nessa noite? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E no Salmo 119 diz, no versículo 1, os céus manifestaram a glória de Deus e manifestou, anunciar a obra das suas mãos. Eu e você e eu. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho aqui 7 tópicos para falar para você. Aleluia, que você precisa de ter diante de Deus como um vaso escolhido de Deus. Primeiro, resistência. Tenha resistência. Segundo, seja forte. Terceiro, tenha qualidade. Aleluia. Quarto, tenha alguns cortes. Amassa bem. Nós temos que tem que ser amassado bem. Passar pelo forno. E lapidação. Para que nós sejamos um vaso perfeito na mão do Senhor. De todos. Fica na paz. Que Deus os abençoe. Amém?